Irmãos, antes de começar a pregação, gostaria de ler aqui uma entrevista do maior e melhor jogador de basquete, chama-se Michael Jordan. E ele, em uma entrevista, o repórter falou o seguinte, que ele era inacreditável, que ele era o melhor jogador de basquete de todos os tempos. E aí ele falou para o repórter que ele naquele momento estava mencionando só o seu sucesso, mas para ele se tornar um excelente jogador, uma pessoa de sucesso, no decorrer da sua caminhada como jogador, ele perdeu 9.000 arremessos, ou seja, ele errou 9.000 vezes, mas através do cair e do levantar, do falhar e do acertar, ele se tornou o melhor jogador, um dos mais excelentes jogadores de basquete. E é isso que nos torna um vencedor, é o cair e o levantar. Muitas das vezes nós fracassarmos e muitas das vezes perseverarmos e com certeza nós vamos obter o sucesso. Então eu gostaria que você ficasse de pé e abrisse sua Bíblia comigo aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, João capítulo 5, versículo 1 ao 18. Amém? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe, junto às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foi curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o teu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus não havia retirado. Já se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, por não somente violar o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual. Amém? Fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor.
Senhor nosso Deus e soberano Pai, nós te rendemos nessa noite graça, honra. Tu és Deus, Tu és o Senhor. Espírito Santo, Tu estás aqui neste lugar. Te damos a primazia, te liberamos a nossa mente, o nosso coração, Pai. Queremos Te adorar com nossos lábios, queremos Te adorar com as nossas mãos, Pai, porque a Tua palavra diz que todo ser que respire, louve ao Senhor, Pai. Obrigado pelo fôlego da vida, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelas Tuas provisões, obrigado pelo vestuário, pelo calçado, obrigado, meu Pai, Senhor, pelo livramento, obrigado pela Tua salvação e pela Tua graça, Pai. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Pai, em o nome de Jesus, oramos a Ti e Te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia, glória a Deus. Podemos nos assentar. Amém. Hoje é a inauguração do Templo Central. A Igreja Central mudou de lugar e hoje eles estão inaugurando o seu novo templo. O apóstolo Eli está ali naquele lugar e pediu que o apóstolo Helder com toda a sua família estivesse ali presente. Então ele se encontra lá juntamente com o apóstolo Eli na Igreja Central, e nós estamos aqui nessa noite para celebrarmos, para cultuarmos o nosso Deus. Amém? Então, irmãos, aqui o Evangelho de João, ele fala de um homem que estava enfermo. E ali, aquele tanque chamado Betesda, havia um anjo que descia naquelas águas, tocava naquelas águas, e o mover daquela água, quando o enfermo ali descia, ele era curado. E Jesus ficou ali naquele lugar olhando aquela situação, e de repente ele se deparou com um homem. A Bíblia diz que ele já sofria há 38 anos. 38 anos ele havia sofrendo com aquela enfermidade. Será que Jesus não sabia que aquele homem queria ser curado? Com certeza. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 6, na parte B, Jesus diz assim: tu queres ser curado? Jesus fez uma pergunta para aquele enfermo se ele queria ser curado. E ele disse: sim, Senhor, eu quero ser curado. Eu estou todos os dias aqui na expectativa de uma cura, buscando algo melhor para a minha vida. Mas todas as vezes que a água é agitada, alguém mais rápido que eu desce e recebe a cura. E Jesus disse para ele: toma o teu leito e anda. Jesus nessa noite nos pergunta também: qual é o teu desejo? Tu vieste fazer aqui o que tu queres? O que tu queres receber de mim nessa noite? O que tu queres receber de mim no decorrer da tua caminhada cristã? Porque nós servimos a um Deus de milagre. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo Deus ontem, ele é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus para todo o sempre. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que quer mudar a minha e a tua história nessa noite. Mas a pergunta é: Jesus hoje te faz, o que você quer hoje? Qual é a mudança que você quer hoje? E a Bíblia diz que naquele momento, aquele homem, ele não ficou ali em dúvida: será que é verdade que eu vou ser curado? Qual o tempo que vai levar dessa cura? A Bíblia diz que aquele homem, ele creu na palavra do Senhor. Ele acreditou na palavra do Senhor. Ali no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, havia uma situação. Jeremias estava passando por um período difícil, de dificuldade. Assim como todos nós que estamos passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade,
financeira, talvez familiar, talvez conjugal. E aí, Deus ali, quando mudou aquela situação, no versículo 1 de Jeremias 12, diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias ali havia visto uma situação caótica, difícil, aos olhos humanos, talvez sem solução. Mas quando Deus agiu, Jeremias disse: olha, eu vi que verdadeiramente o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Ou seja, atitude. Eu li aqui essa reportagem de Michael Jordan. Ele poderia muito bem dizer assim: poxa, eu já errei 9.000 arremessos. Jogar basquete não é o meu forte. Sabe, eu vou desistir, eu vou procurar outra profissão. Talvez eu seja mais bem sucedido. Talvez lá eu possa ser melhor. Não, ele errou 9.000 vezes. Mas essas 9.000 vezes que errou os arremessos, o tornou melhor. Quantos de nós aqui já erramos tantas e tantas vezes? Quantos de nós aqui já fomos tantas e tantas vezes infiéis para com o Senhor? Quantos de nós aqui já tivemos medo, já tivemos temores? Mas esse homem aqui, ele estava ali à espera de um milagre. Assim como muitos de nós estamos aqui à espera de um milagre. Senhor, estou precisando de um valor. Senhor, estou precisando de uma cura. Senhor, eu recebi um diagnóstico que não tem mais jeito. Sabe, Senhor, eu estou tão fraco na fé a ponto de desistir. Eu acho que para mim não tem mais jeito. Eu só faço errar. Eu caminho 1 mês, 2 meses de santidade. Quando eu vejo, eu erro, eu peco. Essa semana eu tive uma conversa com um adolescente, sobre uma questão de, na escola, chamar palavrões, dar mau testemunho. E ele falou: pastor, eu quero acertar, eu tenho orado, eu quero acertar. E eu falei: você tem hoje tudo para dar certo. Eu, por exemplo, no início da minha caminhada, eu errei muito, porque eu vim de outro ministério que não tinha a ferramenta que nós temos hoje. Célula, não tinha líder, não tinha discipulado, eu não tinha com quem compartilhar os meus fracassos, os meus temores, os desejos da carne. E eu me coloquei à disposição desse adolescente. Eu disse: vocês têm tudo para dar certo. Você tem tudo para ser um vencedor. Você tem tudo para ser um pastor, um missionário, um servo de Deus autêntico. E esse homem aqui, ele, mais que rapidamente, quando Jesus disse: olha, toma o teu leito e anda, ele rápido ali se levantou, ele creu na palavra do Senhor. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros, diz o Senhor. Deus, ele anseia, Deus cria aquela expectativa todos os dias, ao levantarmos, ou ao deitarmos, de dobrar o nosso joelho, ou de sentar na cama ou no sofá, ali na sua casa, e ter aquele momento de agradecimento, aquele momento onde você vai se achegar a Ele com o coração grato, dizer: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo alimento, obrigado, Senhor, pelo vestuário. Enfim, termos um coração agradecido. Deus, ele anseia por isso, porque ele quer nos abençoar, ele quer mudar a nossa história. A Bíblia tem 365 não temas, um para cada dia. Todas as manhãs, quando nós acordarmos, dizermos: não, Senhor, eu sou um vencedor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ninguém vai me botar para baixo,
eu posso, eu vou vencer, eu vou conquistar, porque o Senhor, Ele é comigo. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está só, Deus é com você. Então, eu coloquei um título nessa mensagem: nunca desista dos seus sonhos. As pessoas que vão obter os sonhos de Deus são as que nunca desistem. São aquelas que vão cair, mas não vão ficar prostradas. Elas vão se levantar. Seja na sua profissão, seja na sua vida financeira, seja na sua vida familiar, seja principalmente no seu ministério. Deus, Ele nos deu um chamado para cada um de nós que aqui estamos. Todos nós que aqui estamos temos um chamado de sermos evangelistas, de levarmos o evangelho do Senhor, de levarmos a vida do Senhor, de levarmos outras pessoas a conhecerem o amor de Deus. Isso é para todos nós, mas Deus nos deu um ministério pessoal, um ministério de ser dizimista, mas isso não te impede de ser um ganhador de alma, um ministério de ser um pastor, de pregar no púlpito, mas isso não me impede de ganhar almas, um ministério de cura, mas isso não te isenta de ganhar almas. Então todos nós fomos chamados para manifestar o poder de Deus. Então talvez você diga assim: pastor, mas eu acho que eu cheguei num ponto que é tudo o que Deus poderia fazer por mim. Não. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus tem muito mais para nos dar. Deus quer te usar mais. Deus quer te usar tremendamente, mas para isso você precisa, se você caiu, não ficar prostrado, se levantar, não dizer assim: não, Deus me deu esse bairro, Deus me colocou aqui como líder de macrocélula, Deus me colocou aqui nessa rua como líder de célula, Deus me colocou aqui nesse bairro como um missionário. Eu vou me levantar no poder de Deus, eu vou conquistar as almas, eu vou avançar, e dia 3 de dezembro, nós com certeza iremos encher esse lugar aqui do poder de Deus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Deus quer te usar. Deus tem pressa de te usar. Abra sua Bíblia aqui em 1 Samuel, deixe marcado aí no livro de João 5. 1 Samuel capítulo 1. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Versículo 10. Amém? Aqui conta uma história de um homem chamado Penina. Ele tinha duas mulheres, uma que tinha filho e outra que não tinha. Desculpa, Eucana era o nome do homem. Eucana, Penina era uma das suas mulheres, e Ana. Ana, porém, não tinha filho. E ela tinha um sonho, um desejo de ter um filho. Mas ela não desistiu. Ela persistiu em buscar o Senhor. Ela não abriu mão desse sonho. E a Bíblia diz que ela era estéril. E somente Deus poderia realizar esse milagre na vida de Ana. Talvez você está com alguma situação que aos olhos humanos você diga assim: não tem jeito. O médico já falou que essa enfermidade ela não tem cura.
Sabe, eu já coloquei muitos currículos em várias empresas, mas as portas, elas continuam fechadas. Eu tenho uma dívida que, aos meus olhos, o valor é altíssimo, mas não abra mão do seu sonho. Versículo 10 diz assim: levantando-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhes ouvia voz nenhum. Por isso Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhes respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que a ele fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E com o passado poucos meses, a Bíblia diz que Ana teve Samuel, o grande profeta Samuel. Ela consagrou aquele menino ao Senhor, entregou aquele jovem para servir a casa do Senhor. E a Bíblia diz que Samuel, ele foi um homem tão ungido que Deus não deixava as suas palavras, aquilo que ele declarava, aquilo que ele profetizava, cair por terra. Irmãos, e o mesmo Espírito que agia na vida de Samuel é o mesmo Espírito que age hoje nas nossas vidas. Então nós precisamos termos atitude. Aquele homem ali sofria 38 anos, sofria de uma enfermidade, um problema aos seus olhos, parecia sem solução. Qual é o teu problema, eu te pergunto hoje? Qual é o teu sofrimento que aflige hoje a tua alma? É uma situação conjugal? Eu participei de uma reunião ali, tinha uma irmã aqui da igreja, falando que a sua neta casou em santidade e o seu casamento não deu certo. E aí a mãe da jovem ficou quase que louca, saiu do caminho do Senhor, e a família perguntava: mas por quê? Por que Deus permitiu? Se a jovem casou em santidade, se a vida toda, 18 anos, se guardou para casar em santidade. Irmão, nós somos frutos das nossas escolhas. As nossas escolhas, elas vão nos levar a termos uma vida de sucesso ou termos uma vida de fracasso. E aí, eu perguntei para a avó dessa irmã, o jovem que casou com ela não sabia que ele não era um jovem de oração, que ele era um jovem que, quando as demais adolescentes, as mais jovens, davam oportunidade, ele ficava. Não era uma pessoa firme nos caminhos do Senhor? Sabia, pastor. E por que casou? A culpa está em Deus?
ou a culpa está na atitude que a jovem tomou? Então, irmãos, nós somos frutos das nossas decisões. Aí você talvez diga assim: pastor, mas eu estou passando por um problema terrível com meu esposo, terrível com a minha esposa, a gente já não se entende. Pastor, eu estou com um diagnóstico terrível sobre a minha saúde. Aí você declara e diz assim: é a minha dor de cabeça, é a minha enxaqueca, é a minha diabetes, é sua e ponto final. Talvez seja o problema financeiro, talvez seja o problema do vício, que você não consegue vencer as drogas, a prostituição, a imoralidade. Talvez seja o problema de solidão. Você talvez está cercado de pessoas, mas está só, se sente só. Quanto tempo você está passando por esse problema? Esse homem havia sofrido 38 anos. Talvez o seu problema seja de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos. No versículo 8 lá de João, volte lá para João. João capítulo 5. Jesus diz para ele: então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus aqui apresentou uma solução para aquele enfermo. Jesus disse: olha, eu te apresento hoje a solução. E é o que Jesus hoje nos apresenta aqui, a solução para os nossos problemas. Jesus deu uma ordem para ele. Jesus é a solução. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades. Agora, eu sempre digo isso, que o culto que dá mais irmãos e convidados é o culto de domingo. Vamos dar um chute aí, vamos dizer que hoje tem 300 pessoas aqui. Eu estou pregando para 1 ou para 300 pessoas? Estou pregando a mesma palavra para 300 pessoas. Mas a diferença vai acontecer na vida daquelas pessoas que ouvirem a palavra. Não é escutar, é ouvir. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então Jesus aqui, ele apresentou a solução. Ele se apresentou ali como o verbo que fez carne e veio habitar entre nós. Então, se os meus pensamentos, as minhas atitudes são só de palavras negativas, são só de atitude negativa, eu vou ter uma vida de fracasso, mesmo eu conhecendo a palavra. Eu não posso, eu não tenho, eu não vou conseguir, eu nasci pobre, sabe, o meu destino com certeza, irmãos, é morrer miserável. Vai acontecer isso na sua vida. Mas se as minhas palavras e as minhas atitudes, elas forem de pensamentos positivos, de pensamentos otimistas, com certeza, irmãos, eu vou ter uma vida de sucesso, eu vou ter uma vida de vitória, porque não é eu que estou falando isso, não é eu que estou lhe garantindo isso, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Glória a Deus. De fato, sem fé é impossível
agradar a Deus. Eu creio que todo mundo que aqui está tem fé, acredita em Deus, porque eu sempre digo para os meus discípulos o seguinte: muitos vêm e ficam lá fora, e eu digo assim para eles: irmãos, eu trabalho a semana toda, e se for para mim ir para o culto e ficar lá fora, conversando balela, eu prefiro ficar em casa deitado para dormir mais cedo. Porque se todos nós que estamos aqui temos um problema, temos uma luta, temos uma dificuldade, e se estamos aqui é porque cremos na palavra do Senhor, é porque temos fé nas promessas de Deus e que Deus ele vai reverter a nossa situação. Então, Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador quer dizer presenteador. Deus hoje está com as mãos cheias de presente para distribuir. Se alguém está aqui enfermo, Deus quer dar cura. Se alguém está aqui com um problema no casamento, Deus quer dar solução. Se alguém está aqui com um problema de vícios, Deus quer trazer a libertação. Então Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. E se nós estamos aqui, é porque nós viemos buscar a solução dos nossos problemas. Quem crê nisso, diga amém. Efésios capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Primeiro vamos ler Efésios 3, 17 ao 21. Efésios 3, 17 diz assim: e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Então, aqui, a palavra de Deus diz que tem que habitar Cristo em nós. Ou seja, Cristo é a palavra. Cristo é as promessas. Então, em vez de hoje murmurar, então, em hoje pensar pequeno, pensar que eu não posso, não, que em nossos corações possa habitar ricamente as promessas de Deus. Não, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou chegar lá, eu vou alcançar aquela casa dos meus sonhos, eu vou comprar o meu carro, eu vou comprar minha moto, eu vou ser um grande homem de Deus, eu vou ser um grande evangelista, eu vou ser um grande líder de célula. São essas que tem que ser a nossa palavra. Como diz a pastora Teresa, chamarmos a existência, declarar a palavra do Senhor. Hebreus, aqui mesmo em Efésios capítulo 1, versículo 3.
como um todo a palavra, eu amo esse versículo de Efésios 3, 1:3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui está no presente. A Bíblia diz que Deus, Ele tem nos abençoado. Agora compete a mim e a você tomarmos posse, nos apegarmos. Essa área aqui que nós moramos aqui é uma área que foi de invasores. Alguns dizem que era propriedade particular, outros dizem que era Caixa Econômica. Eu, quando estava procurando um terreno, encontrei um no Icuí Laranjeira, mais distante, meu amigo. Só havia um ônibus, Laranjeira, Marituba, alguma coisa parecida. Passava um em janeiro e outro em dezembro. E aí fui lá com o contador, corretor, e acertei tudo direito, o momento de pagar o terreno. E na volta, nós encontramos uma avó da pastora Elisângela. Ela disse: olha, está tendo uma invasão ali em frente ao Estélio Maroja, já foram 4 vezes, a polícia já saiu, agora vai ficar, porque é tempo de política, e entraram os políticos e vão ganhar. E eu vim, comprei de uma pessoa que estava noiva, não deu certo, se decepcionou e vendeu. E aí nós compramos, e hoje nós estamos morando aqui. Ou seja, havia um dono, mas esse dono nunca se preocupou em limpar, esse dono nunca se preocupou em colocar uma cerca ou um muro. Veio terceiros e se apossaram. Ou seja, a Bíblia diz que aqui, que Deus, Ele tem nos abençoado. Então não é só para mim, não é só para o pastor Ronaldo, Genilson, Raimundo, não, é para todos nós. Ele já nos abençoou nas regiões celestiais. Agora nós precisamos tomar posse, através de orarmos, através de fazermos o nosso projeto, através de meditarmos na palavra do Senhor, através de chamarmos isso à existência, andarmos pelos olhos da fé. Tudo é possível ao que crê. Então você deve o quê? Você deve lutar, você deve tomar posse, você deve insistir e até alcançar as suas bênçãos. Você deve vencer os medos, você deve vencer os temores. Eu lembro que quando foi me dado a oportunidade de trazer uma palavra pela primeira vez na rede de homens, eu escrevi 5 páginas de um lado e outro. Quando o pastor chamou, que fez a oração, que me deixou só aqui no púlpito, assim como eu estou olhando para vocês, a perna tremia, a mão tremia, e falei pouca coisa do que estava escrito naquele papel. Por quê? Porque eu nunca tinha falado ao público, nunca tinha pregado, e hoje, se eu disser que não, a perna ainda treme, né? Porque aqui em cima nós temos que estar com temor e tremor na presença do Senhor. Mas aos poucos eu venci. Eu lembro quando eu tirei a minha carteira de habilitação, o pastor Elisângela comprou uma Kombi para fazer alternativo. Ela disse: não, tu precisa dirigir, porque tirar a carteira é uma coisa e dirigir é outra. Você tem que ter noção de espaço, você tem que não atropelar ninguém, você tem que não bater os carros que estão na sua frente ou na sua lateral. E ela dizia: não, tu precisa dirigir, tu precisa ganhar dinheiro. Agora imagine uma pessoa sem experiência colocar 9 pessoas numa Kombi na BR e levar todo mundo à morte. Então eu tinha medo. E um certo dia eu saí, ela e as meninas, e elas sentaram, 2 ali do meu lado e 2 atrás. E fui fazer um retorno ali na Augusto Montenegro. E eu olhava, e o medo de meter a marcha, estancar,
E aí começou aquela pressão de mulher no meu ouvido. Vai que o senhor consegue, vai que o senhor consegue. Entendeu? E hoje eu dirijo bem. Mas por quê? Porque eu venci o medo. Então a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Qual é esse verdadeiro amor? O amor de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Então nós precisamos vencer as dificuldades, as adversidades, que muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele coloca, e Deus permite para nos testarmos, para que a gente possa avançar. Os testes, eles podem nos fazer avançar, ou podem nos fazer permanecer no mesmo lugar, ou podem nos fazer retroceder. Mas depende da nossa atitude. Números capítulo 13, versículo 18 ao 33. Aqui, Moisés chamou 12 homens, os melhores, 12 príncipes. E ele disse, olha, vocês vão ver uma terra e vocês vão me trazer um relatório. Deus, ele já me falou que a terra ela é assim, assim e assim. Mas vocês vão lá estudar. Nós precisamos tomar posse dessa terra. Nós precisamos saber os guerreiros, de que forma eles lutam, quais as armas que eles usam. E aqui no versículo 18 do capítulo 13 de Números diz o seguinte: vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se eles são fortes ou fracos, se são muito ou poucos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habitam, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende bom ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filho de Aнаque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Cádiz, deram-lhe conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, assim também como era aos seus próprios olhos. Ou seja, aqui duas classes, dois relatórios: relatório dos tímidos e dos medrosos, e um relatório de Caleb, que não confiava na sua força, mas confiava na promessa do Senhor, confiava na palavra do seu líder Moisés, confiava na palavra de Deus. Eles disseram: olha, ali tem dificuldade, ali tem os gigantes, e nós éramos aos olhos dele como gafanhoto. Ou seja, se viam pequenos, já se viam, ainda não tinham nem lutado e já se haviam sido vencidos. E Caleb calou o povo e disse: não, nós vamos lutar, nós vamos conquistar, nós vamos vencer, porque quem nos fez a promessa foi Deus, e Deus ele vai nos dar a vitória. Persistência, luta, ousadia, acreditar em você mesmo, com certeza isso vai te tornar um vencedor. E aqui em Números 14, versículo 24, as palavras, as decisões e atitudes de Caleb fez ele conquistar, fez ele um conquistador. Números 14, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. A Bíblia diz que houve um outro espírito, um espírito com E minúsculo, um espírito humano. Mas qual foi esse espírito? O espírito da persistência, o espírito da luta, o espírito de acreditar. E a Bíblia diz que ele perseverou em seguir a Cristo. Então, irmãos, é muito importante nós estarmos no centro da vontade de Deus. O reino dos céus não existe lugar para murmuradores. Deus ele não entende essa linguagem, a linguagem dos murmuradores. Daqui para frente você não vai mais ouvir nesses 10 homens. Você vai ouvir falar de Josué e Caleb, homens que acreditaram primeiro na sua liderança, Moisés e Arão, homens que acreditaram que através do poder de Deus eles poderiam conquistar a terra prometida. A terra prometida é para todos nós, uma terra de bênção, uma terra de abundância, uma terra de paz, de alegria, de felicidade. E como igreja, nós precisamos nos posicionarmos. Como diz os grandes marqueteiros, quando multinível, eles falam: aqui não há espaço para bola murcha. Precisamos daquelas pessoas motivadas, aquelas pessoas que elevem o seu grupo. Assim como na igreja, não há lugar para murmuradores, não há lugar para bola murcha, há lugar para aqueles que são motivados, aqueles que são cheios de fé, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que têm a promessa do Senhor no seu coração, nos seus lábios. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo.
E nós, irmãos, precisamos valorizar os pequenos começos. Muitas das vezes diz assim, fulano, estão precisando ali de ser balconista, mas balconista não tem outra coisa não dá para ser gerente. Então nós precisamos valorizar os pequenos começos. Mateus capítulo 25, versículo 14. Aqui conta a história dos talentos. O homem que se ausentou, colocou as suas finanças na mão de alguns trabalhadores, na mão daquelas pessoas que ele confiava, e se ausentou. Ou seja, esse homem, ele simboliza Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele subiu aos céus, mas ele colocou nas nossas mãos talentos, ministérios, para aqui na terra executarmos, e executarmos bem. Ministério com crianças, ministério com música, ministério de evangelismo. E a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 14 do capítulo 25, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar, e com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo a ajustar conta com ele. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, ou seja, com medo, escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque todo o que tem lhe será, lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, aquele servo, ele ficou com medo. Ele disse, e se não der certo? O que é que vai acontecer comigo se não der certo? Se eu perder? Tente de novo. Persista. Se não der certo, tente de novo. Os grandes empresários, os grandes milionários, eles não nasceram no berço de ouro, mas eles
colocaram algo, não deu certo, eles persistiram, eles lutaram, eles acreditaram em um sonho, e hoje são o que são, milionários, bilionários. E nós temos que aprender a profetizar as bênçãos do Senhor. O apóstolo Elcio sempre fala aqui na igreja que aqui haverá 12 milionários. Quem crê nisso? Eu creio. Eu oro, eu persevero. A minha esposa às vezes diz assim, eu acho que tu não é normal, tu não fez o teste do pezinho. Porque quando eu pego uma nota de 200, eu esprego no meu corpo, na minha camisa, e eu digo, Senhor, dos 4 cantos da terra, eu chamo a existência, a prosperidade, eu chamo a existência, a bênção. E aí quando eu fico enfermo, ela diz assim, bora rápido, que eu vou te levar na UPA. Eu digo, não, eu não vou para a UPA, porque eu sei que eles vão me aplicar lá Bezetacil. Eu vou sair de lá pior, que eu vou entrar mancando. Eu já tomei meu comprimido. Isaías, capítulo 3, 53, versículo 4. O Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu creio na palavra do Senhor, eu creio na palavra profética. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Vale de ossos secos. Quem era esse vale? Será que era um cemitério cheio de esqueletos? Não. Esse vale de ossos secos era a casa de Israel. Eram os cristãos daquelas épocas que estavam saturados, estavam dizendo, olha, nós estamos cheios já de Jesus, nós temos lutado, não tem acontecido nada, e começaram a murmurar, e alguns começaram a ficar sentados à beira do caminho, outros começaram a desistir, outros começaram a dizer, não, eu não creio mais, não tem mais nada para mim, e começaram a morrer espiritualmente. Versículo 1 diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso ouve, irmão? Jesus, quando chegou ali com Lázaro, com as suas irmãs, logo de imediato ele foi recebido e disseram, Senhor, já faz 4 dias que nós o sepultamos, Lázaro já cheira mal. Mas Jesus disse, olha, tira a pedra. O tirar a pedra é comigo. O tirar a pedra é com você. Tirar a pedra do medo, tirar a pedra da incredulidade, tirar a pedra da palavra negativa, do eu não posso, eu não consigo. Jesus disse, olha, Lázaro estava morto. Morto ouve? Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro, ele ressuscitou. E aqui não foi diferente. Deus disse para Ezequiel, profetiza sobre esses vales de ossos secos. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhe, ossos secos,
ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmão, quantos momentos difíceis da nossa vida, quantos momentos de dificuldade na nossa vida, nós já clamamos em nome do Senhor, e o Senhor nos deu a vitória. Quantos aqui já choraram, já clamaram por um filho que estava desviado, por um filho que estava correndo um perigo, e Deus ouviu. Deus não muda. Versículo 7: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso com seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo poderoso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Talvez você chegou aqui sem esperança, achando que não há mais solução, achando que não há mais bênçãos para você. Versículo 2 diz: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, o Espírito de ousadia, o Espírito de conquista, o Espírito de cura, o Espírito do que tudo pode naquele que nos fortalece, e vivereis e sabereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia! Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Eu e você iremos chegar até onde a nossa fé enxergar, até onde eu crer e profetizar, em obediência, claro, não achando que eu conquistei porque eu sou o melhor, não achando que eu conquistei porque eu sou mais inteligente. Não, irmãos, tudo que nós somos vem do Senhor. Nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou pela nossa derrota. Tem um exemplo de um livro de uns jovens que havia numa cidade um sábio, e aquele sábio, todo sábado ele ia numa cidade, e ali ele trazia a solução para todos os problemas daquelas pessoas. Todo mundo chegava ali e contava os seus problemas, as suas dificuldades, e aquele sábio apresentava a solução. E aí os jovens se reuniram, os 5 jovens disseram assim: olha, sábado, bora envergonhar esse jovem, esse sábio.
E eles pensaram numa forma para que aquele sábio não encontrasse a resposta para o problema que eles iam levar. E eles pensaram e disseram assim: ó, já sei, nós vamos apanhar um pássaro e nós vamos colocar na nossa mão, vamos colocar atrás da nossa costa e vamos perguntar: sábio, nós temos um pássaro aqui na nossa mão e nós queremos saber se esse pássaro está vivo ou esse pássaro está morto. E eles disseram: olha, se ele disser que está morto, a gente abre a mão e ele voa. Se ele disser que está vivo, a gente dá só um pequeno apertão e ele morre. Ou seja, agora vamos dar um checkmate nele. E assim eles chegaram naquela praça e o sábio estava ali no meio. E aí eles entraram, aquela grande multidão, e eles subiram na cadeira e disseram: sábio, nós temos um pássaro aqui na nossa mão, e diante dessa multidão nós queremos saber se esse pássaro está morto ou está vivo. Queremos uma resposta agora. E o sábio olhou para aquela multidão, olhou para aquele jovem e disse assim: a resposta está na mão de vocês. Ou seja, se eles abrissem a mão, o pássaro voava. Se eles apertassem, o pássaro morria. Então, da minha parte, eu trouxe uma palavra do Senhor. Agora, o vencer ou ser derrotado está na mão de vocês. Está nas decisões em que vocês irão tomar. Lucas capítulo 5. E não esqueça que nós devemos andar sempre com o coração agradecido ao Senhor. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Termos um coração agradecido a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 4, fala sobre a pesca maravilhosa. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Ou seja, Pedro conhecia ali aquele mar, o mar da Galileia, conhecia como a palma da sua mão. Era um pescador desde nascença, conhecia os melhores pontos de pescaria daquele mar. E Jesus disse: olha, te afasta, coloca o teu barco novamente na água, porque agora nós vamos pescar. Mas Pedro resmungou naquele momento e disse: Senhor, nós já trabalhamos a noite toda, 12 horas, e nós não pescamos nada. Mas Pedro creu e disse: mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Ou seja, a nossa vida, ela tem que estar baseada na palavra do Senhor. Viver a palavra, respirar a palavra, viver o nosso coração ricamente pela palavra do Senhor. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Esse é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Então, nesse momento, você vai ficar de pé. Eu não sei qual é o teu problema, aplauda o Senhor bem forte. Eu não sei qual é os teus problemas, mas com certeza, se você fechar os seus olhos, você consegue identificá-los. O meu problema é a falta de paz. O meu problema é a falta de recursos. O meu problema é que eu preciso ser curado. O meu problema é que meus filhos precisam ser salvos. E para todo tipo de problema, Deus tem a resposta e tem a solução. Assim como Ezequiel, ele profetizou sobre
vale de ossos secos. Nesse momento você vai abrir os seus lábios, você vai nitidamente ver esses problemas, mas também ao profetizá-los, você vai ver nitidamente a solução. Se é financeiro, você vai ver os seus bolsos, sua carteira cheia de dinheiro. Se é na área da saúde, você vai ver o seu corpo saudável. Se é na área conjugal, você vai se ver um esposo amoroso, uma esposa compreensiva, amorosa. Se é na área da salvação, você vai se ver salva. Salvação é livramento do mal para que o bem nos aconteça. Por isso, nesse momento, fixe os seus olhos nos problemas e comece a declarar agora a solução. Abra seus lábios e diga: Senhor, o meu problema é esse. Eu cheguei aqui com essa dificuldade. Eu cheguei aqui, Senhor, com essa dor de cabeça. Eu cheguei aqui com essa dor no corpo, Pai. Mas eu quero sair daqui agora, segundo a Tua palavra, que está dizendo para mim profetizar, declarar: nós somos a boca do Senhor. A igreja, ela tem o poder aferidor aqui na terra. A Bíblia diz que tudo o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Por isso eu quero nesse momento ouvir a igreja declarar, profetizar, chamar a existência em nome de Jesus.